Em um tempo em que as ruas eram palco de sonhos e a velocidade um convite irrecusável, surgiu ele, o Chevette GP. Não era apenas um carro, era a personificação da ousadia da Chevrolet, a primeira incursão do Chevette no universo esportivo. Com suas faixas laterais, o capô preto fosco e as rodas exclusivas, o GP ditava moda e acelerava corações. Cada detalhe gritava performance, mesmo que a potência não fosse um absurdo para os padrões de hoje. Ele era o sonho de consumo de muitos jovens, o símbolo de uma era onde a emoção de dirigir vinha em primeiro lugar. O Chevette GP foi mais que um modelo, foi um capítulo vibrante na história do carro que conquistou o Brasil. Prepare-se para relembrar a máquina que fez a gente sonhar em alta velocidade. Em 1975, chegava a primeira novidade da linha Chevette, a versão esportiva GP, que significava Grand Prix, que tinha a missão de brigar com as novidades Passat TS, Touring Sport e Corcel GT, Gran Turismo. Na época, esse era um mercado que dava muito certo no Brasil, já que os carros esportivos estavam em alta. O Chevrolet Chevette foi um dos primeiros projetos de carro mundial de um grande fabricante. Tudo começou no final dos anos 60, mais precisamente em 1969, quando a General Motors, com sua matriz em Detroit, Estados Unidos, percebeu que economizaria muito se fizesse um único projeto mundial de um veículo popular e pequeno, que atendesse aos interesses de todas as suas fábricas espalhadas pelo mundo. Assim nascia a ideia do projeto 909, chamado de Carro T, que daria origem ao Chevetinho. Voltando a falar do GP, a Chevrolet surfou nessa onda com o Chevette GP, que ganhava 3 cavalos na potência, total de 63 cavalos, graças à maior taxa de compressão do motor 1.4. O lado ruim é que o uso de gasolina especial, com mais octanagem e preço maior, era obrigatório. E os poucos 3 cavalos não valiam a pena pelo maior custo com combustível, tendo em vista a recente crise do petróleo, iniciada em 1973. Mas logo em seguida, esse 1.4 com maior taxa de compressão foi recalibrado e passou a equipar toda a linha do Chevette. E os donos do GP não precisavam mais se preocupar com o uso do combustível especial. O novo modelo foi apresentado nos anúncios publicitários da época como o carro oficial do Grande Prêmio Brasil de Fórmula 1. E algumas unidades foram cedidas pela montadora aos pilotos que estavam no país, durante os dias em que aqui permaneceram. Apesar do nome e do apelo esportivo, a esportividade limitava-se aos aspectos externos. Grandes faixas pintadas de preto fosco foram aplicadas sobre o capô, tampa do porta-malas e nas laterais, na altura das rodas. As faixas do capô e da tampa do porta-malas tinham 2 pequenas faixas estreitas nas extremidades, com uma pequena faixa na cor do carro entre elas. As faixas das laterais também tinham faixas mais finas na parte superior, ficando entre elas um pequeno vão na cor da carroceria. Na faixa existente na parte inferior das portas, próximo da coluna A, havia uma inscrição GP, em negativo e letra de forma. As letras ficavam na cor da carroceria, ao estilo do Porsche Carrera, que foi o primeiro carro a utilizar esse tipo de identificação. As faixas laterais continuavam no painel dianteiro e também no traseiro, abaixo dos para-choques. Ao redor dos vidros laterais, onde o Chevette SL utilizava frisos de inox, no GP as colunas eram pintadas de preto fosco. Os espelhos dos 2 lados tinham desenho aerodinâmico do tipo concha, semelhantes aos que eram utilizados pelo Corcel GT, Puma, e posteriormente aos dos Opala, Caravan SS, 78-79. No escapamento foi colocada uma ponteira cromada. As rodas eram exclusivas do modelo, de ferro,
com tala de 6 polegadas, pintadas na cor cinza grafite, com os furos de ventilação redondos. No centro havia uma pequena calota de plástico preto, com o símbolo Chevrolet gravata, no centro, pintado em cinza, alumínio. As rodas vinham também com sobrearos de alumínio, que davam um aspecto mais esportivo, mesmo porque utilizados com frequência como acessório na época. Essa mesma roda, com 6 polegadas e orifícios de ventilação redondos, foi utilizada numa versão especial do Chevette, em 1976, denominada. Seu interior tinha como diferencial apenas o volante, com diâmetro menor que o normal, com 3 raios largos de ferro, com pequenos furos e botão redondo da buzina no centro, com um desenho imitando uma bandeira quadriculada em movimento. Os bancos eram revestidos de tecido na cor preta. As forrações das portas e o carpete, bouclé, também eram na cor preta. Os pedais, com capas de borracha maiores, tinham uma armação metálica na extremidade, com um pequeno friso central, nos da embreagem e do freio. Opcionalmente, era oferecido um par de faróis de milha, colocados ao lado dos faróis principais, dentro da grade de plástico, que era cortada nesse local e totalmente preta, sem o friso cinza dos modelos L e SL. Em testes realizados pela revista 4 Rodas, a única vantagem percebida foi uma pequena alteração na velocidade final, que na média de melhor passagem foi de 144,578 km por hora, ao contrário dos 140,525 km por hora da versão normal. Na aceleração foi percebida uma pequena melhora, de 18,80 segundos para atingir, da imobilidade, a velocidade de 100 km por hora, contra 19,40 da versão normal, mas que não representava quase nada para um modelo dito esportivo, dando continuidade à parceira entre a GM e a organização do Grande Prêmio de Fórmula 1 do Brasil. Era lançado o carro oficial daquele ano, denominado Chevette GP2. Dada a simplicidade do GP76, principalmente no interior, que não justificava o acréscimo do valor da versão esportiva, algumas modificações foram feitas. Além da nova denominação GP2, o modelo oferecia rodas de ferro com desenho mais moderno, com orifícios de ventilação quadrados e uma falsa calota central, com o símbolo Chevrolet. A tala foi reduzida de 6 para 5,5 polegadas, o que foi compensado com o uso de pneus Radias da série 70, os mais modernos na época. Opcionalmente, havia a possibilidade de equipar as rodas com os sobrearos de alumínio. No interior, o modelo apresentava um novo painel com um elemento retangular bem à frente do motorista, incorporando as 2 janelas de ventilação centrais, que no ano anterior ficavam mais distantes. Os bancos passaram a ser forrados com Goodwin, no mesmo padrão dos forros das portas. O espelho retrovisor externo passou a vir também do lado do passageiro, ao contrário do 76, apenas na porta do motorista. O quadro de instrumentos também mudou, e nos 2 círculos maiores foi instalado o velocímetro do lado esquerdo e do lado direito o conta-giros, com grafia de até 7.000 RPM. No centro havia o relógio elétrico. Ao redor dos instrumentos foi colocada uma placa de cor alumínio. Foi criado um console central de plástico, no qual havia 4 instrumentos circulares, no mesmo tamanho do relógio central. Instalado abaixo do rádio, tinha os instrumentos voltados para o motorista, com marcador do nível de combustível, voltímetro, vacuômetro e termômetro de água. A instalação de um vacuômetro num carro com pretensões esportivas gerou comentários da imprensa especializada à época, porque, em tese, quem escolhe um esportivo não se preocupa com consumo. A propósito,
Esse instrumento equipou uma série de modelos Opala e Chevette da linha 1977, e nesse caso era chamado de econômetro. O volante continua do GP2 era o mesmo utilizado no GP76. A motorização também continuou a mesma, mas a novidade é que a versão GP2 era equipada normalmente com um motor de 69 cavalos, que utilizava gasolina comum, e opcionalmente o motor de 72 cavalos, que utilizava gasolina azul. Em 1978, adotando as mudanças feitas em toda a linha Chevette, a versão esportiva, que voltava a se chamar apenas GP, teve sua parte dianteira modificada. Novos capô, paralamas, painel dianteiro, grade e aros dos faróis. A dianteira, parecida com o Pontiac, ou mesmo do Chevette americano, tinha uma inclinação para frente, com uma caída vinda do capô até o para-choque. O painel inferior dianteiro perdeu o pequeno spoiler e houve uma melhora significativa no coeficiente aerodinâmico. Os faróis, no mesmo lugar, passaram a contar com molduras de plástico quadradas. O GP 1978 tinha os faróis embutidos nas grades, agora separadas, e o capô, assim como a parte superior dos paralamas dianteiros, eram pintadas de preto. O modelo perdia as faixas laterais e a inscrição GP foi colocada na lateral traseira, na altura da lanterna. Os espelhos, tipo concha, passaram a ser pintados na cor da carroceria e o volante foi alterado. Acolchoado, como no restante da linha, o volante do GP tinha 4 raios e uma falsa almofada no centro.